Amém. Deixa eu começar com uma enquete. Qual o livro mais antigo da Bíblia? Não é uma pergunta de retórica. Você pode responder mesmo. Qual o livro mais antigo da Bíblia? Jó? A nossa tendência é pensar que é Gênesis. Porque Gênesis conta a história mais antiga. Gênesis conta como o Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas, nos céus e na terra. Mas o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Nós não temos certeza quem foi o autor desse livro. Nós podemos deduzir que possivelmente tenha sido Moisés. O que é curioso é que o período da história desse livro parece descrever o mesmo período patriarcal, da época de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque a maneira que se indexava o poder econômico não era por euro, ou por dólar, ou por criptomoedas. A maneira que se fazia essa indexação era por meio de terras, gado, ovelhas, servos. E quando estudamos a história de Jó, nós encontramos um homem assim. Mas pense por um momento, que Deus decidiu soberanamente inspirar o autor humano para colocar no livro sagrado, na Bíblia, no cânon, como primeiro livro, um livro que fala de sofrimento. Não é significativo? Que mesmo antes de Deus falar da sua grandeza como Criador, Ele tenha preferido que um livro que fala sobre o sofrimento abrisse a revelação divina. É muito significativo isso. Por quê? Porque, meus queridos, o sofrimento é uma linguagem universal. Todos sofremos. Depois da queda dos primeiros antepassados, da primeira estirpe humana, do primeiro casal, de Adão e Eva, desde a entrada do pecado nesse mundo, todos sofremos, em todos os lugares. Vamos fazer um teste aqui. Quem está aqui nessa noite, que nunca sofreu, levante a mão, por favor. Presta bem atenção na minha pergunta, porque de manhã uma mulher levantou a mão e falou: opa, não, entendi errado. Alguém aqui nessa noite, que nunca passou por um sofrimento, levante a mão. Veja, pode olhar à sua volta. Todos nós enfrentamos sofrimento. Todos nós enfrentamos dor, desafios. Eu me lembro a primeira vez que eu fui convidado para pregar para uma igreja de coreanos nos Estados Unidos. Então eu ia pregar para um grupo de coreanos em inglês nos Estados Unidos. E eu tenho que confessar, eu fiquei meio tenso com aquilo. Eu estava meio nervoso. Inglês não é a minha primeira língua. Eu pensava nos irmãos coreanos de uma cultura tão diferente. Como é que isso ia acontecer? Mas deixe-lhe dizer algo que ficou muito evidente enquanto eu orava e pensava o que ia ministrar. Eles sofrem tanto quanto nós sofremos. Essa linguagem da dor é uma linguagem universal. Assim como é a linguagem da graça, da misericórdia, do favor divino e do poder de Deus. E Deus escolheu que esse livro deveria ser o primeiro livro da sua revelação, que mostra a sua mente, que mostra o seu coração. Você sabe que a Torá, a lei de Deus, tem um conjunto de ensinamentos tão importantes. E no livro de Deuteronômio, a repetição da lei nesse livro, há um campo específico que fala para o povo de Israel sobre as bênçãos e maldições. Lembram disso? Esse trecho do Antigo Testamento é um trecho chave.
E a ideia do livro, desse pacto soberano, suzerano, em que Deus estabelece ali limites e até causa e efeito, o texto sugere o seguinte, que se alguém obedece a Deus, eu vou resumir, ele seria abençoado na cidade, abençoado no campo, ele teria saúde, ele teria prosperidade, a família dele iria bem, ele não teria esses problemas que a maioria de nós tem. A questão é a seguinte, se tivéssemos apenas a Torá e apenas esse livro, o que dizer daqueles que estão fazendo o certo, mas estão sofrendo? Então veja você que o livro de Jó é um livro que funciona como uma proposição excetiva, ou seja, ele é a exceção. Ele é um livro que diz assim, o justo também sofre, o justo também tem dor, o justo também sangra, que nem todos os sofrimentos da sua vida são por uma causalidade pessoal, que você foi lá e fez alguma coisa errada e Deus está desaprovando você. Aliás, pelo contrário. Algumas vezes o sofrimento que vem sobre a nossa vida é exatamente porque Deus está nos aprovando. Não sofreu Jesus? Não sofreram os apóstolos de Jesus? Recentemente, agora, esse ano, uma revista muito importante, chamada Psychology Today, Psicologia Hoje, na sua versão eletrônica, trouxe uma matéria de capa. A matéria de capa dizia, Covid, tudo bem se você se sente sob pressão, tudo bem se você se sente desencorajado. Sabe, ainda que nós devemos e valorizemos as pessoas que criativamente saem dos seus problemas, que são ousadas e que encaram a vida, é preciso que exista um espaço para a dor. É preciso que exista um espaço para que as pessoas digam, eu não estou me sentindo bem. O livro de Jó nos dá essa permissão, de dizer, está doendo, está difícil, eu estou sofrendo. O livro de Jó nos ensina algo que é tão importante, porque algumas vezes nós não sabemos a dor do outro, é preciso dar o espaço para que ele se assente, lamente e sinta a sua dor. Jó, há uma pessoa no recinto que há muitos anos, quando ainda era nova convertida, não vou citar o nome, estava num culto e eu preguei sobre Jó. E me deu uma das mais interessantes pérolas teológicas, mas como eu não pedi autorização, não vou dizer a fonte. Quando eu contei sobre todos os sofrimentos de Jó, me falou assim, olha, esse Jó aí não era boa coisa não, hein? Como é que pode alguém sofrer tanto assim? Meus queridos, Jó era rico. Vamos dizer juntos isso? Jó era rico. Não, mas rico. É assim, você não faz ideia de como Jó era rico. Porque, vamos olhar aqui algumas coisas que nos mostram a riqueza de Jó. Abra, por favor, a sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Jó. Primeiro capítulo do livro de Jó. Versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Ouviu isso? O maior de todos do Oriente. Quem é o homem mais rico do mundo hoje? Me sopraram de manhã, mas eu nem entendi, viu? Esse fulano aí, se o Jó estivesse na competição hoje, o Jó era maior que ele.
Jó é o maioral. A outra pessoa que se diz que era o maior daquela região ali de Israel e da Arábia no passado foi Salomão, em termos de sabedoria. Mas em termos de poder econômico, o maioral é Jó. Quando começamos a ler o livro de Jó, nós temos a impressão que o livro vai tratar do seguinte assunto: por que sofre o justo? Mas não é essa a pergunta que o livro vai responder. Se você ler o livro todo, que é dividido entre uma introdução, uma conclusão, e entre essas duas partes uma série de prosas poéticas debatendo sobre a justiça de Deus e o sofrimento humano, você vai ver que o livro não responde essa pergunta: por que sofre o justo? A pergunta que o livro se propõe a responder é a seguinte: continuará um homem adorando a Deus quando humanamente ele não tem mais nenhuma razão para fazer isso? Continuará um homem adorando a Deus quando humanamente ele não tem mais razão nenhuma para fazer isso? Essa é a pergunta que o livro vai responder. Mas eu disse a você que Jó era... Vocês estão meio na dúvida aqui, ó. Quer ver? Eu estava dizendo que Jó é rico. Vocês entenderam aqui? O que é Jó? Rico. Mas ele não é só monetariamente rico. Porque há pessoas que são economicamente prósperas e são miseráveis do ponto de vista da família. São miseráveis do ponto de vista de qualquer relação social. Agora veja Jó. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, muito numeroso pessoal ao seu serviço. Este homem é o maioral. Mas veja o capítulo 1, versículo 2, o que diz: nasceram-lhe 7 filhos, 7 filhas. 3 filhas, obrigado. É que eu já estou quase no dobro, porque no final vem dobrado. 7 filhos, 3 filhas. Quem tem aqui família com mais de 5? Tem mais de 5 irmãos, deixa eu ver. Olha que beleza, tem um representante aqui. Está na bênção dos patriarcas, bênção do patriarca. Naqueles dias, você ter tantos filhos era um sinal da generosa bênção de Deus, porque os negócios da família seriam garantidos por meio desses filhos que continuariam dando a gestão da propriedade, das atividades da família. Era uma grande bênção. Mas qualquer um que tenha mais de um irmão, ou que tenha um, sabe que a relação familiar algumas vezes é explosiva. Ou vai me dizer que você nunca teve uma desavença com um irmão? Nunca? Olha, o meu irmão está aqui nessa noite. E uma vez perguntaram para ele, uma pessoa muito empolgada, eu estava no começo do meu ministério pastoral, muito empolgada, procurou o Júnior e disse assim: puxa, você é o irmão do pastor, você é o irmão do Leandro, como é que é isso? E o Júnior, no alto da adolescência dele, disse: é muito chato. Porque é difícil você ter sempre tudo encaixadinho. Mas olha que interessante, ele não só tem uma grande família, com 7 filhos, 3 filhas, tá certo agora? Vamos lá. Olha o que diz o texto na sequência, versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Essa história aconteceu pelo menos 2.000 anos antes de Cristo. Uma história que aconteceu quase 2.000 anos antes de Cristo e que eleva a mulher a experimentar o mesmo tipo de ambiente festivo, está fora da curva. Os filhos de Jó se dão bem, os irmãos se dão bem com as irmãs, eles celebram juntos, eles festejam juntos. Jó é economicamente rico, mas Jó é familiarmente rico. Curioso que Jó também é monogâmico, ele tem uma esposa e parece que está bem satisfeito. Num período em que se tolerava concubinas e outras esposas, ele tem uma só. Jó tem uma família encaixada, tudo está no lugar certo. Mas nós sabemos ainda que Jó tinha amigos. Depois a gente fala sobre os amigos, mas ele tinha pelo menos 3 amigos. Então quando nós olhamos para a vida de Jó, o que nós encontramos? Um homem que é... mas é rico.
Ele é economicamente rico, familiarmente rico, socialmente rico. Poucos podem dizer que são tão ricos quanto Jó. Mas sabe qual era a maior riqueza de Jó? Era uma riqueza que ninguém poderia tirar dele. A confiança em Deus. Ninguém podia tirar dele. E o texto nos diz que Jó era um homem, e o Tiago leu há pouco na abertura do nosso culto. Ele diz que Jó é um homem reto, íntegro, justo, depende da tradução justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele é tão diferente da maioria das coisas que vemos hoje. Ele é justo, ele é íntegro, ele é reto, é temente a Deus e desvia-se do mal. A maioria de nós não teme mais a Deus. A maioria de nós não se desvia do mal. Pelo contrário, hoje as pessoas buscam o mal, procuram o mal, googlam o mal, Yahoo o mal, desejam o mal. Mas Jó não é assim. E ele tem essa relação com Deus de uma maneira tão linda, que naquele período patriarcal, que não existia tabernáculo, não existia templo, ele era o sacerdote da sua família. Ele orava pelos seus filhos. Ele oferecia sacrifício a Deus, pedindo que o Senhor os perdoasse, no caso de que tivessem pecado. Ontem eu estava visitando o reverendo Willis e nós começamos a conversar sobre conversões. Como é que se converteu? E você, Leandro? Eu perguntei, como é que o senhor se converteu? Não me lembro. Ele falou, eu me converti, eu tinha uns 25 anos, era minha mãe, uma mulher muito crente, eu tinha um encontro naquela noite, minha mãe insistiu para eu ir à igreja com ela, eu não queria ir à igreja, mas para agradar minha mãe eu fui. Falei, e aí? Eu me converti, até larguei o encontro para lá, nem fui. Aquela mulher funcionou como um sacerdote da família, que ora, gente que ora, que intercede. Jó era assim, ele intercedia pelos seus filhos. E quando nós olhamos, tudo parece tão perfeito, não é? Afinal de contas, Jó é um homem muito rico. Como? Economicamente, socialmente, familiarmente e espiritualmente. Mas, meus queridos, um dia a vida de Jó vira de ponta cabeça. Como toda boa história, bem estruturada, o livro de Jó segue 2 roteiros paralelos. Um roteiro e uma história que acontece no tempo e no espaço, essa que acabamos de compartilhar. Mas há uma outra história que acontece de modo metafísico, além da matéria, que acontece num mundo invisível aos olhos, que não pode ser contemplada pelos olhos, que acontece nas regiões celestiais. E o texto descreve essa história assim. Capítulo 1 de Jó, versículo 6 em diante. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra, passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O cenário aqui é como se fosse uma reunião forense. Deus está sentado num trono, a linguagem bíblica descreve seres celestiais que fogem à nossa capacidade de imaginar. Eles são chamados literalmente de Benai Elohim, filhos de Deus.
Eles estão na presença de Deus, parecem que fazem parte de um processo de regência do cosmos. E o texto diz que no meio deles veio um, e aqui o nome não é próprio, é apenas uma descrição, veio um acusador, Satanás. E nessa reunião onde Deus está presente, e todos esses seres celestiais, Satanás, o acusador, acusa duas pessoas nesse capítulo. Você notou quem são as pessoas que ele acusa? Jó e Deus. Veja o que ele diz sobre Deus. Satanás diz que Deus é um corruptor. Satanás diz que Deus é um pagador de propinas. Satanás diz que Jó é corruptível e que aceita essa adulação. Basicamente, Satanás está dizendo: Jó te adora porque você comprou o amor dele. Jó te adora porque você pagou propina para ele. Agora, Deus sabe melhor que isso, porque Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas, mas os seres celestiais que ali estavam, não são. Essas criaturas, vamos chamar angelicais, que estavam ali, não são oniscientes. Quando Satanás levantou essa questão e disse, a única razão por que Deus é adorado é porque Deus compra essa fidelidade. Para essas criaturas que ali estavam, surgiria um ponto de interrogação. Mas Deus sai em defesa não dele próprio, mas em defesa de Jó. E Jó não sabe que agora a vida dele se tornará um instrumento de ensino e de lição para homens e para anjos. E Deus diz, vai, toque em tudo que ele tem, mas não na vida dele. Deus sempre põe um limite na maldade de Satanás. Lembre-se disso, há sempre um limite. A pergunta do livro é: continuará adorando a Deus uma pessoa que humanamente não tenha mais razão nenhuma para adorar a Deus? Satanás estava dizendo, Deus é indigno de ser adorado, ele tem que comprar essa adoração. E veja o que acontece. Capítulo 1, versículo 13 em diante, você está comigo, diga amém. Sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. Note a expressão, de repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Observe novamente, falava este ainda, quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo seguinte, também este falava, quando ainda veio outro e disse, estando teus filhos, tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Ouviu? Veja.
Cada riqueza que Jó tinha está sendo reduzida a cinzas. Ele perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos, todos os servos, com exceção desses que vinham para trazer a má notícia. De repente. E foi tudo tão dinâmico que, você notou no texto, falava não dava tempo de terminar uma tragédia, outra tragédia, outra tragédia, outra tragédia, outra tragédia. Deus nos guarde, Deus nos livre de vivermos um sofrimento tão intenso quanto o sofrimento de Jó. Não me admira que quando estamos sofrendo, se simplesmente voltarmos ao primeiro capítulo do livro de Jó e lemos um trecho da sua história, nós já nos sentiremos confortados, porque nenhum de nós viveu uma experiência tão dolorosa no mesmo momento como esse homem chamado Jó. E eu te digo, Jó é um homem tão maior e tão melhor que eu. Eu não posso dizer por você, eu posso dizer por mim. Porque diante de todas essas tragédias, veja a expectativa desses seres celestiais que Jó nem sabe. Jó nem sabe. Imagina a expectativa de Satanás e desses seres, desses filhos de Deus. O que vai acontecer agora? Porque tirou tudo dele. O texto continua e diz assim, versículo 18: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Adorará a Deus um homem, quando humanamente não tem mais razão nenhuma para adorar? Nesse tempo em que nós vivemos, em que bênçãos e sucesso e prosperidade e cura e dinheiro são prometidos em todos os cantos, alguém continuará desejando adorar a Deus apenas porque Deus é Deus? Jó se lançou por terra e adorou ao Senhor. Nós abandonamos a Deus por tão menos. Nós questionamos a Deus por tão menos. A minha mulher, Julie, tem muito mais fé que eu. E a razão porque eu confesso é porque ela não está no recinto. Eu me lembro quando Julie estava gestante e nós estávamos fazendo uma feira em São Paulo, Expo Cristã. E de repente ela começou a ter dores e teve um aborto espontâneo. Eu nunca vou esquecer da Julie entrando no centro cirúrgico e eu falando com ela antes de entrar. E qualquer mulher que passou por curetagem sabe o que eu estou dizendo, é terrível. A Julie olhou para mim e repetiu as palavras que se encontram aqui nesse texto. O texto de Jó, veja só. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, e note, nem atribuiu a Deus falta alguma. Atacado pelos sabeus, fogo, caldeus, e esse homem continua dizendo, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Bem, você pode imaginar a cara de Satanás depois dessa? Chegar na reunião, e o que acontece? Porque no capítulo seguinte há uma outra reunião, nessa, vamos chamar, concílio forense no céu. E Deus pergunta, então, você viu meu servo Jó? Você acha que Satanás desistiu ali? Não. Olha o que ele diz na sequência do texto. Ele diz assim, capítulo 2, versículos 4 e 5.
Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Falou: não, você tirou os bens, tira a saúde dele, então você vai ver. Na linguagem de português clássico, Almeida atualizada, blasfemará na tua face. A linguagem de hoje, ele blasfema na tua cara. Deus permitiu. E Deus colocou mais um limite: não toque na vida dele. E a Bíblia nos diz que Jó desenvolveu uma enfermidade tão grande, o texto diz literalmente tumores malignos, que vinham desde a planta dos pés até o alto da sua cabeça. É o que tudo indica, isso coçava e doía, e ele pega um pedaço de telha, um caco de telha, e ele fica se coçando com isso. É nesse momento que chegam os amigos de Jó, e o capítulo 2, versículo 12, nos diz que o quadro de Jó, aquele homem que era bonito, que era elegante, que era rico, agora é de tanta miséria, que o texto diz que ele estava irreconhecível. O choque desses amigos foi tão grande, desses 3 amigos de Jó, que o texto nos diz que eles vieram e sentaram diante de Jó. E por 7 dias e 7 noites, nada disseram. Eu acho que essa foi a melhor parte da amizade deles. Porque quando eles abriram a boca, saiu tanta bobagem. Quando alguém está sofrendo, algumas vezes é melhor não dizer nada. É por isso que a Bíblia nos diz: chorem com os que choram. Não fica tentando dizer coisa. A pior coisa que podemos dizer a alguém que está passando por uma dor muito grande é: ah, eu sei como você se sente. Não, não sabe. Eu não sei. Mas os amigos então olhando aquela situação, e a partir daqui, sabe o que nós temos? Esse debate poetizado sobre a justiça de Deus. Os amigos começaram a pensar o seguinte: mas espera aí, para o Jó estar vivendo isso, ele tem que ter aprontado uma coisa muito grande. Não é possível. Meus queridos, lembrem-se, a vida não é tão perfeita quanto uma foto postada no Instagram. A vida é repleta de dor, de desafio, de sofrimento. E basicamente o que acontece é que esses amigos agora passam a procurar demonstrar para Jó que ele tem algum pecado, que ele tem que confessar. Mas Jó é sincero com a sua dor, ele não finge a sua dor. Ele reconhece a sua dor e vive uma montanha russa de emoções nessas poesias, mas ele continua dizendo: eu sou inocente, eu sou inocente. E a sua fé tem um lampejo tão lindo, quando ele chega a dizer até o seguinte: ainda que ele me mate, eu o louvarei. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E esse homem continua firme, confiando em Deus, afirmando a sua fé em Deus. Finalmente, Deus aparece para Jó. O tempo não me permite articular tudo isso, mas Jó desejava, pedia isso, e Deus aparece para ele. E Jó chega a dizer num dado momento, na sua angústia, ele fala: onde é que é o trono do Altíssimo, onde é que é o fórum dele? Eu quero ir até lá, eu vou encher minha boca de argumentos e ele me ouvirá. E aí, o autor diz que Deus apareceu para ele. Eu não gosto muito dessa tradução que diz assim: Deus apareceu para ele num redemoinho. É muito pequeno. A melhor tradução é: Deus apareceu para ele num tornado. Vento. Imagina isso. É um tornado. É vento girando em toda a direção. A cor do céu mudou. E Deus aparece. E sabe o que Deus diz assim: Jó, põe-te em pé como um homem, que eu vou te fazer algumas perguntas. E você me responde. E dezenas de perguntas são feitas por Deus. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Silêncio.
E Deus vai perguntando, e pergunta coisas fantásticas sobre criaturas fantásticas como o Leviatã, o Behemoth. Nenhuma resposta. E finalmente, Jó reconhece que a vida, meus queridos, tem uma complexidade muito maior do que nós conseguimos conceber. E que existem mistérios enormes, como esse que Jó nunca soube, que a vida dele se tornou um instrumento nas mãos de Deus para ensinar homens e anjos. Se alguém vai continuar firme adorando a Deus, mesmo quando humanamente não tem mais razão para fazê-lo. E o que nós sabemos de Jó é que no final da história, ele é um homem melhor. Esse é o ponto, ele não é um homem pior, ele é um homem melhor. Ele chega a dizer o seguinte da sua fé, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele conhece a Deus de modo mais profundo. Veja o que Tiago diz no Novo Testamento sobre a lição que eu e você devemos tirar de Jó. Eu estou chegando já no fim. Tiago capítulo 5, versículos 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago diz: persevere na sua dor, não desista na sua dor, não desista na sua angústia, não pare no caminho, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. E no final da história, Jó é um homem melhor. Mais que isso, Deus deu a ele tudo em dobro. E essa é uma mensagem para nós, que um dia nós entenderemos que Deus não desperdiça sofrimento. Jamais. E para que você não pense que isso é algo que aconteceu só com um personagem lá da Bíblia, Horatio Spafford foi um pastor em Chicago. E no ano de 1856 ele perdeu tudo por causa de um incêndio. E depois de trabalhar arduamente tentando recuperar suas coisas, ele decidiu fazer uma viagem com a família para descansar um pouco. Só que ele ficou e a esposa foi com as filhas na frente. Houve um naufrágio. Ele recebeu um telegrama da esposa dizendo: eu estou a salvo, mas estou sozinha. As 4 filhas morreram. E quando ele pegou uma embarcação para encontrar a esposa, chegou num determinado ponto no mar, que o capitão do navio chamou e disse: provavelmente foi aqui que as suas filhas morreram. Sabe o que ele fez? Ele apanhou um papel, uma caneta, e escreveu um hino. Se paz a mais doce me der desfrutar, se dor a mais forte sofrer, mas certo eu estou, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E sabe uma coisa que os biógrafos não citam com frequência? É que quando Horácio voltou para a igreja dele, como pastor, eles não quiseram recebê-lo. Eles eram um homem que sofreu isso, as 4 filhas morreram, deve ter algum pecado oculto. Ainda foi excluído daquela comunidade. Continuará adorando a Deus uma pessoa quando não tem humanamente mais razões para adorar? Essa pergunta é para mim. Essa pergunta é para você. O Satanás disse que se tirar essas coisas a gente blasfema contra Deus. Deus não está no negócio da propina, da corrupção. Deus é Deus. É o grande Deus. John Bunyan, quando foi preso, jogado numa cela, tinha uma cadeira. Ele pegou uma das pernas da cadeira e fez uma flauta para adorar a Deus. E esse jovem com o qual eu quero encerrar, deixar ele anônimo, a mãe dele, ouça que tragédia, a mãe dele, uma mulher crente em Jesus,
morreu atropelada no estacionamento da igreja. No dia do velório, o moço pediu que queria falar algumas palavras. Eu sou um pastor, é muito difícil você dar oportunidade para alguém em situações como essa, você nunca sabe o que vai sair. Mas o pastor deixou aquele moço falar. E o moço disse assim: olha, as pessoas me perguntam como eu estou, e eu quero dizer, eu continuo confiando em Deus. Meus queridos, essa é a história de Jó. É uma história para nos dizer que a vida não é tão simples como querem nos dizer. Que basta você fazer uma atividade evangélica, acabam todos os seus sofrimentos, acabam todas as suas dores. Não. A vida é complexa. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. E nós podemos confiar nele. Nós devemos confiar nele. A gente que ainda continua adorando a Deus, mesmo quando humanamente não tem mais razão. Essa é a minha escolha e a sua. Vamos nos colocar em pé e pedir ao Senhor que ilumine o nosso caminho, que por sua graça nos encoraje a sermos assim, nesse tempo de tanto sofrimento e de tanta dor, que Ele nos dê a graça de continuarmos adorando a Ele por quem Ele é, porque Ele é digno. Oremos. Pai, muito obrigado